Para falar sobre esses resultados da pesquisa Globo IPEC, para a presidência da República, a gente vai conversar agora ao vivo com o cientista político e professor da FGV, Rafael Cortes. Professor, seja muito bem-vindo. É um prazer falar contigo e recebê-lo aqui no live. Essa pesquisa IPEC, se a gente fala em votos válidos, ela devolve a chance de vitória em primeiro turno para o candidato Lula do PT. Mas a gente tem outras pesquisas que colocam um pouco distante essa possibilidade. Eu queria saber do senhor como é que o senhor avalia esse cenário. Bem-vindo. Obrigado, Evandro, Marcelo. É um prazer estar conversando mais uma vez com vocês. Acho que a pesquisa precisa ser analisada à luz do atual contexto dessa disputa eleitoral. E aí, fundamentalmente, um debate em torno da magnitude, se é que vai existir algum movimento de voto útil, movimento esse que aconteceria em função da rejeição elevada do presidente Bolsonaro. Então, a pesquisa mostrou que, pelo menos esse elemento segue presente como uma das características dessa campanha, a despeito de todo o esforço que o governo fez para melhorar sua imagem, inclusive com resultados razoavelmente positivos, Se a gente amplia um pouco a margem de análise, a gente vê a queda do ruim péssimo, melhora na avaliação positiva, mas isso tudo não trouxe a redução da rejeição. Portanto, a possibilidade de uma antecipação do cenário existe e as pesquisas agora estão mostrando que ela minimamente já está presente nas avaliações, o que deve colocar aí nas últimas semanas, nos últimos dias antes do primeiro turno, margens pequenas de mudanças, mas mesmo margens pequenas podem traduzir em coisa importante se encerra no primeiro ou no segundo turno. Marcela, boa tarde aqui falando com você, seja bem-vindo. Bom, ontem o ex-presidente Lula se juntou com ex-presidenciáveis, candidatos à presidência, e mostrando ali uma certa... ele querendo mostrar um apoio amplo ali de que tem um outro lado, digamos assim, de que pode ter um apoio também de outros setores da sociedade. Um apoio importante foi de Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, o que teve uma sinalização muito positiva, inclusive, para o mercado. Esse tipo de atitude no meio de uma campanha, ali a poucos dias da eleição, tem algum papel para conquistar voto do eleitor? Marcela, bom dia. Tem sim. A ideia é que a campanha precisa trazer um fato novo. O ex-presidente Lula já é um político com taxa de conhecimento muito alta, o eleitorado já tem uma imagem minimamente consolidada da sua figura política, do seu desempenho quando foi presidente, de tal sorte que precisa de fato dar a campanha criar uma imagem nova, Imagem essa que tem aparecido aí na figura da tal da frente ampla, uma ideia de que são acordos entre políticos com histórico divergentes, inclusive de lados políticos distintos, mas que, em nome da rejeição ao presidente Bolsonaro, estariam unidos nessa reta final da campanha. A presença do Henrique Meirelles nessa frente é simbolicamente muito importante, justamente por conta da agenda econômica. Uma parte dessa rejeição ao PT e ao ex-presidente Lula em particular tem a ver com o debate econômico, ainda uma memória muito recente do desempenho ao longo do governo Dilma. Isso traz, de alguma maneira, alguma rejeição. E aí a presença do Meirelles certamente é um dos elementos, não é o definitivo, mas é um dos elementos que podem condicionar esse voto útil que a gente está conversando. Por outro lado, o candidato Jair Bolsonaro, na posição de presidente, fez viagens internacionais, conversou com apoiadores lá fora, visitou autoridades importantes, foi ao enterro e ao funeral da Rainha Elizabeth II, hoje está participando da Assembleia Geral da ONU. Esses movimentos que sinalizam para um bom relacionamento com outras nações fazem diferença ou podem fazer nessa reta final das eleições para pesquisas eleitorais ou para o resultado de fato, professor? Olha, Evandro, seguramente o governo tem que usar o que ele tem de melhor, Uma candidatura de governo comparado aos demais rivais, ela tem uma força porque, de alguma maneira, ao exercer o mandato, você está sinalizando eleitoralmente, Isso é um privilégio que só a campanha de reeleição tem. O que a gente está vendo nesse momento é o presidente Bolsonaro, por meio de uma agenda internacional, responder a algumas das críticas que estão ali por trás desses números elevados de rejeição. O objetivo qual é?
jogar essa eleição para o segundo turno, para que tenha mais tempo para reconstruir a imagem do seu governo. Hoje o discurso na Assembleia Geral foi uma tentativa de endereçar essas respostas. O mais desafiador do ponto de vista da campanha de reeleição é que uma parte desse discurso representa quase que uma guinada em relação às políticas que o governo implementou, as sinais que o governo vem implementando ao longo do tempo. Então, não é trivial fazer essa reversão de imagem. É por isso que precisa de mais tempo, né? A campanha de reeleição precisa do segundo turno para ver se com esse período maior se começa de novo uma trajetória de melhora da avaliação do governo, para quem sabe isso afetar o quadro eleitoral, mas a tarefa é muito difícil diante de uma rejeição que permanece muito elevada, especialmente quando comparada ao do potencial rival no segundo turno, o ex-presidente Lula. Professor, por outro lado, né, ainda na linha internacional, o país ele se isolou do ponto de vista diplomático, né? E aí, a partir do momento em que o presidente vai no velório da Rainha Elizabeth II, é um evento extremamente midiático, né, que todo mundo acompanhou. E agora, claro, são eventos diferentes, mas tá no holofote internacional, vai ali a ONU, faz aquele discurso, mas ele faz um discurso interno e, ao mesmo tempo, ele não se encontra e não vai se encontrar, não está previsto na agenda dele, um encontro com grandes líderes, né, com líderes de grandes nações. Por enquanto, ele só vai se encontrar com o presidente da Polônia e também do Equador. Isso também não mostra um isolamento, por mais que o presidente queira, neste momento, mostrar que ele está nesses eventos, porque são eventos oficiais, né, são eventos de um chefe de Estado. Marcela, você traz um ponto importante na sua pergunta, né? Se a gente olha para o histórico do governo Bolsonaro, do ponto de vista da política externa, a gente vê, é perceptível, né? Isso não é propriamente uma interpretação, dado que isso estava presente explicitamente nos discursos, seja do presidente, seja dos ministros anteriores, que é uma crítica à integração nacional, né? Por meio, expressa por várias agendas, mas isso estava sempre presente, uma certa desconfiança em relação à importância das instituições multilaterais e, em particular, de alguns temas relevantes. Isso ficou mais ou menos conhecido como o tal do globalismo, né? Uma visão de mundo que olha de uma maneira crítica a essas organizações. Isso custou reputação ao Brasil, expressa tanto na agenda ambiental como na agenda econômica, mas especialmente na política. E aí, quando você menciona esse isolamento, as evidências são razoavelmente fartas da dificuldade do presidente em dialogar com os principais líderes do mundo. O discurso, nesse sentido, por mais que seja num palco importante, não é capaz de remediar esse passado mais recente. Cientista político Rafael Cortes, muito obrigado por conversar conosco, nos ajudar a entender um pouquinho mais desses números mostrados pela pesquisa IPEC. Uma ótima tarde. Evandro, Marcela, eu que agradeço, fico à disposição. Uma boa tarde a todos.